Gente, agora assunto importante. Quando ele vem, eu gosto porque esclarece. Assunto, conhecimento, esclarece confusões, mitos que a gente tem na cabeça, ainda mais quando tem relação com a nossa vida social. No nosso quadro Bem Viver de hoje, nós vamos trazer para você esse assunto que sempre gera muitos questionamentos. Desde que entrou em vigor em 2019, a reforma da Previdência ainda deixa muita gente com dúvida na cabeça, né? E olha, por isso, vamos conversar aqui com o Max, Dr. Max Godoy, seja bem-vindo, bom dia. Dani. Muito bom dia, um prazer estar aqui. Que bom que você veio. Obrigado. Eu já quero começar a entrevista mandando um beijo para sua mãe, Dona Lurdinha. Dona Lurdinha, um beijo, viu? Que bom, recebi seu recado, fiquei feliz logo cedo. E também, né, falar para você que você respondeu uma pergunta minha lá no Instagram, que eu coloquei assim, de quem você tem saudade? Ele respondeu, do meu pai. Sim, sim. Né? Saudade. Obrigado pelo carinho, né, com a minha família toda, né? E a saudade do pai é grande, né? Ele não teve a oportunidade de me ver participando desse programa tão legal, mas com certeza está muito orgulhoso, né? Muito. Que bom que você veio. E nós vamos falar então de um assunto que é essa questão da aposentadoria, né? Sim, sim. Então vamos lá. Na verdade, assim, né? Hoje a gente não vai falar de um benefício específico. Tá. Né? As últimas participações a gente falou salário maternidade, auxílio doença, revisão da vida toda. E aí nós hoje vamos trazer alguns mitos e verdades sobre a Previdência que a gente recebe diariamente essas perguntas, né? Seja de forma online, seja de forma presencial, que as pessoas vêm com alguns mitos, né? Que ouviu dizer e acabou se tornando verdade na cabeça da pessoa, e a gente quer esclarecer algum desses mitos. São muitos, né? Mas espero que hoje a gente consiga esclarecer alguns. Com certeza. Tá? E se você tem alguma dúvida, já entra no Instagram do Benção da Manhã, ou manda um WhatsApp pra gente, tá? Com suas perguntas, pra gente conversar aqui, pra dar tempo dele responder todas, hein? Quem tem direito à aposentadoria por idade? Joia. Olha só, a aposentadoria por idade, ela é paga para quem paga o INSS. Tudo bem? Bom. Então, o primeiro mito é a pessoa achar que completou a idade, o homem 65, a mulher 62, que vai ter direito à aposentadoria. Como se o INSS tivesse adotado essa pessoa, né? Então, assim, não. O INSS a gente tem que ver como seguro social, né? O seguro, vamos colocar o exemplo do carro. Se eu pago o seguro antecipadamente e o meu carro é roubado ou batido, eu tenho direito. Tá. Se eu não pago, eu não tenho direito. Então, não adianta eu pagar depois. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é a contribuição mínima de 15 anos. Para o benefício de aposentadoria, tem que pagar pelo menos 15 anos. Então, é comum a pessoa falar, eu estou chegando na idade, quero aposentadoria por idade. Doutor, posso? Primeira pergunta, quanto tempo você contribuiu? Eu acho que eu tenho 6, 7 anos, tudo mais. Então, aposentadoria você não vai conseguir. Qual é o mínimo? 15 anos. 15 anos. 15 anos de contribuição. Então, aquela conversa que nós tivemos é da pessoa, eu já estou um pouco mais velha, talvez eu não vá me aposentar, mas se não tem 15 anos de contribuição, volte a contribuir. E vale, eu conto, comecei a trabalhar lá em 2000 e... A qualquer tempo que começou a trabalhar. Isso. Mas eu conto assim ou eu preciso... Onde que eu sei exatamente o tempo? Nós temos que fazer a contagem, então ela pode não ser completa, né? É difícil quem entra no emprego e sai aposentado. Hoje, ainda mais, E se tiver umas falhinhas no meio do ano? Não tem problema, vai ser somado cada tempo. Trabalhou 5 anos em um, 3 anos em outro, pagou carnê por 5 anos, né? Depois abriu um MEI, depois trabalhou em outra empresa. Esse tempo todo ele vai ser somado. Então a gente tem que entrar lá no aplicativo, meu INSS, até uma dica muito boa, né? Entrar no aplicativo, criar uma senha gov.br, onde a pessoa vai ter acesso tanto às suas contribuições, aos seus requerimentos. Eu fiz um pedido no INSS, onde eu acompanho? No aplicativo meu INSS, tá bom? Entendi. E lá a gente consegue simular. Uma dica boa também, não confiar naquela calculadora do INSS. Lá no próprio aplicativo tem assim, calcule sua aposentadoria. Você clica lá e ele vai te trazer um cálculo de aposentadoria. Todavia, aquele calculador, ela traz muitos erros. Infelizmente, quando a gente vai confrontar o que a pessoa realmente tem com o INSS, tem muita falha, tem muito erro. Até uma das perguntas que você vai me trazer, né? Já vou antecipar. Pode responder. É a questão do serviço militar. Então, a pessoa teve lá um serviço militar obrigatório, homem, né? De 1 ano. Quando você abre a calculadora do INSS, não tem esse vínculo lá. Então, você tem que pedir para averbar. Então, às vezes, o homem acredita ter tempo para se aposentar, entra na calculadora do INSS e vê que não tem. Mas está faltando 1 ano, da onde é esse 1 ano? Geralmente do serviço militar obrigatório. Ainda bem que existe uma pessoa como você para poder organizar isso, né? Então, eu digo sempre, né? Se o INSS fosse todo certinho, eu não tinha trabalho, não é verdade? Porque a pessoa poderia confiar 100% no INSS. Ele iria lá, levar os documentos se tinha direito
ganhava, se não tinha, perdia. Então, deixa eu falar uma coisa, aproveitando essa sua colocação, porque não é a gente procurar só quando dá problema, é procurar para não dar problema, na verdade, né? Para você não perder os seus direitos e fazer tudo tranquilo, com segurança. Até para ter certeza do que está acontecendo e não achar. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que daqui 3 anos eu aposento. Mas você acha com base em quê? Em quê? Com base em informações, o pessoal está falando? Por isso que é importante, né? Saber a informação direitinho. Exato. Ô, Max, quem se aposentou com 2 salários pode ter benefício reduzido para um salário com o passar dos anos? Olha, essa dúvida é bem recorrente. Né? Então, assim, na verdade, a resposta é não. Não pode diminuir. Não pode diminuir. Não pode. Mas acontece de ter a diminuição com o passar do tempo. E o porquê, tá? Vou dar um exemplo para identificar. Tem um cliente que aposentou em 94, com R$150. Lá em 94, o salário mínimo era R$70, correto? Tá. Então, o que ele faz automaticamente? Ele converte, eu aposentei com 2 salários mínimos e mais um pouquinho, correto? Certo. 140 para 150, 7, 14, então ele tem 2 salários na cabeça dele, tudo bem? Tá. Mas na carta de concessão está R$150. Certo. Agora, em 2023, se você corrigir o benefício dele, está 1.370. E o salário mínimo foi agora para 1.320, correto? Correto. Então, ele só tem R$50 a mais do salário mínimo. Certo. O que ele conclui automaticamente? O meu benefício está sendo diminuído. Reduziu. Mas acontece que, quando os benefícios têm valores maiores que o salário mínimo, ele é corrigido pelo INPC, que não é o índice de correção do salário mínimo. Então, o salário mínimo tem um índice de correção diferente da aposentadoria desse cliente. Então, quando ele fizer a análise, ele vai achar que diminuiu um salário inteiro no benefício dele. Mas, na verdade, não. Na verdade, o índice de correção aplicado é desfavorável. Então, na prática, a pessoa não está diminuindo o benefício dela. Mas o índice de correção utilizado faz com que ela perca realmente o poder de compra. Olha que triste. É difícil de entender, mas eu acho que ficou claro, né? Mas então, assim, pelo menos tirou essa quando a pessoa sensação. ganha salário mínimo, vai corrigir com o salário mínimo. Porque amanhã o presidente ele pode chegar, tem lá um índice de correção utilizado, mas a gente sabe que é mais uma questão política, né? Então ele pode chegar e falar, a partir do ano que vem é 2.000 o salário mínimo. Não quer dizer que o INPC vai subir também o mesmo tanto. Então a pessoa acaba perdendo o poder de compra. Agora, um detalhe bem importante. O meu INSS, que nós conversamos no início, ele serve para você analisar tudo que tem lá no pagamento do benefício. E, infelizmente, é muito comum ter empréstimo consignado não autorizado no benefício da pessoa. Geralmente, quando ela tem 2 benefícios. Então, recebe, por exemplo, uma aposentadoria e uma pensão por morte. Eu indico a todo mundo entrar no aplicativo Meu INSS, quem tem um pouquinho mais de idade, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, pedir para um filho, pedir para um neto, né? Filho, neto, me ajuda aqui, ó, viu o Dr. Max falando. O aplicativo se chama Meu INSS e entra pela conta do gov.br. E vai lá no extrato de pagamento de benefício. Quando o benefício, o empréstimo ele é consignado, o cliente vai lá na boca do caixa, saca o dinheiro dele, olha o extrato, não tem nenhum desconto. Porque ele é consignado, é direto na fonte. Então, você tem que olhar lá no INSS para ver se está tendo algum desconto devido. Então, se a pessoa ela tem empréstimos e, de repente, ela identifica um que não tenha, ela tem que procurar aí o PROCON, procurar essa empresa que colocou o empréstimo em nome dela. Nossa, que é tão... para poder cancelar aquele empréstimo, devolver o dinheiro e, se tiver maiores problemas, até requerer aí uma indenização. Infelizmente, é comum, tá? É muito comum, né? É muito comum. E a pessoa acaba só indo lá no caixa, sacando o dinheiro, né? Olha só. Nem pega extrato. Eu acho que tem algum desconto aí que eu não estou sabendo qual é, mas não confere. Ai, gente, vai olhar. Olha mesmo e procura alguém, como o doutor disse, que você confia para ver para você, tá bom? Que a gente tem mesmo, né? Boas intenções. Sim. Mas as nossas boas intenções, às vezes, não são bem recebidas, Exato. né? E o problema, às vezes, é que o dinheiro cai numa conta que a pessoa não mexe. Então, tá lá, 10 mil depositado na conta dela, um empréstimo consignado onde ela vai pagar 20, obviamente, né? E ela nem tá sabendo, não usou o dinheiro, não fez nada com aquilo, está pagando o empréstimo e está perdendo dinheiro. Mas outra pergunta também, dentre várias, que muitas pessoas têm dúvidas, MEI também recebe aposentadoria? Sim, sim. Olha aí, gente, quem é MEI, as minhas amigas do berço, os meus amigos, né, que estão dentro dessa categoria, pode sorrir, porque tem direito. Sim, tem. Na verdade, tem direito a todos os benefícios do INSS, tá? O MEI, ele vai pagar o Simples Nacional.
né? Sim. Então, quem é MEI está me ouvindo aqui... R$66. Isso. Então, ele vai pagar o Simples Nacional, onde está embutido todos os tributos. Olha. Correto? Certo. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa comum, né? Eu vou pagar outros tributos diferentes do MEI. O MEI, ele é uma microempresa, né? Um microempreendedor, uma empresa de um só, digamos assim, né? E ele vai pagar tudo ali no Simples Nacional. Só que ele paga para o INSS só 5%. E por que esse detalhe é importante? Quando você paga uma alíquota de 5%, você não pode aposentar por tempo de contribuição, apenas por idade. Ai, tá? Entendi. Então, assim, se o MEI, por isso que você falou, né? É importante a gente prever algumas coisas e não só quando, eu vou aposentar agora, eu vou procurar o advogado, né? Olha, eu quero me aposentar com tal idade, o que eu preciso fazer? Então, se ele quiser, ele pode complementar essa guia de 5%, pagando mais 15%, para poder se aposentar por tempo de contribuição também, tá? Então, nós temos aí, doutor, eu só pago o Simples Nacional. Tem direito? Tem. Se, infelizmente, você vier a falecer, sua família tem direito à pensão por morte. Se você adoecer, tem direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tá? E se você atingir os requisitos, vai aposentar por idade. Se você quiser aposentar por tempo de contribuição, você tem que complementar esses 5% até 20%. Tá bom? Ótimo. E agora, aquela pergunta também, que não é para gerar angústia, agonia na vida de ninguém, né? Mas tem gente que está perto de se aposentar, fica morrendo de medo de ser demitido. Sim. Existe uma segurança para isso? A resposta que todo mundo jurídico sabe qual é. Depende, né? Por que depende? De acordo com a CLT, não tem aí uma previsão de garantia de estabilidade de emprego antes da demissão. Diferente do caso da grávida, do acidente de trabalho. Então, ele tem ali uma garantia de não ser demitido, tá bem? Para a aposentadoria não há na CLT. Então, na consolidação das leis do trabalho não tem isso. Mas, muitas convenções coletivas trazem essa previsão. O que é uma convenção coletiva? É o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas daquela categoria que vão conversar para poder ampliar ou fazer aí uma organização daqueles direitos. E muitas vezes trazem na convenção o direito de não ser demitido aí próximo de 2 ou 3 anos da aposentadoria. Então, assim, não é um direito garantido, né? Tem que ver lá na convenção coletiva do trabalho. Na convenção, que é particular, né? Generalizado. Isso, né? serve para aquela categoria. Aquela categoria. Então, por isso que é um mito também, né? Muita gente fala, não pode ser demitido perto de aposentar. Depende. Se a convenção coletiva trouxer que não pode, que tem estabilidade, realmente não pode. Se não trouxer, infelizmente pode. Maravilha, tá vendo, gente? Aprendendo para a gente poder viver, né? Aí quando a gente aprende, a gente vive melhor. Max, muito obrigada. Foi muito bom de receber aqui, viu? Prazerzão mesmo. Bom, volta mais, que tem muitas dúvidas ainda aqui, né? Volto, sim, bem.